O estado de São Paulo já tem em janeiro dobro de casos e mortes por Covid-19 na comparação com novembro. Em relação a todo o mês de dezembro, houve um aumento de 15% nas infecções, 11% nos óbitos. Até o momento, as cidades paulistas reúnem 51.838 mortos por coronavírus. Na cidade de São Paulo, são mais de 17 mil mortos. Os números assustam. E para falar do avanço da pandemia do coronavírus aqui na capital paulista, mais uma vez, estamos em contato com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Muito bom dia, secretário. Obrigado por atender mais uma vez aqui a Band News FM. Bom dia, Ivan. Prazer enorme voltar a falar com você. Secretário, nesse momento a cidade de São Paulo tem hospitais lotados, né? Já não é mais possível receber pacientes com coronavírus. Como é que está a situação da ocupação aqui na capital paulista? Não, nós temos uma elevação, obviamente, de casos, se formos comparar o mês de novembro do ano passado, por conta, sobretudo, dos impactos aí da movimentação de pessoas no comércio durante o mês de dezembro e das festas natalinas, cujo ainda a incidência de casos deve se refletir no início de fevereiro. A ocupação dos hospitais hoje, nós estamos com 62% da ocupação dos leitos de UTI e 66% dos leitos de enfermaria. A ampliação do sistema de saúde na cidade foi muito importante para que a gente pudesse suportar a pressão hoje, que é muito mais, Ivan, pelo leito de enfermaria. As pessoas não estão agravando como agravavam em junho, julho, agosto do ano passado, no ápice da pandemia, e são mais jovens também e necessitam, então, apenas de um leito de enfermaria. Isso tem permitido que a gente exatamente consiga dar o tratamento a todas as pessoas que precisam. Para você ter uma ideia, 23% das pessoas internadas na cidade não são residentes do município. Então, além de atender o município, o sistema público de saúde aqui da capital tem conseguido, inclusive, atender pessoas de fora. Pois é que eu pergunto isso, começo a entrevista perguntando isso, secretário, porque a gente entrevistou muitos especialistas aqui na Band News FM que falam de um risco de colapso, né? Inclusive alguns médicos não comparando ainda porque as situações são diferentes, mas dizendo que, por exemplo, o que aconteceu lá no norte do país, em Manaus, pode acontecer em uma cidade como São Paulo. Quer dizer, essa é uma chance real ou a cidade está preparada para esse novo pico da pandemia? Porque recentemente o governador João Dória anunciou a abertura de um novo velho hospital de campanha, da abertura de novos leitos, que o senhor citou aí agora há pouco, que serão muito importantes, mas como é que o senhor recebe essas análises, né, vamos dizer assim, de especialistas que dizem que o colapso é real, né, é uma possibilidade real? Não, nós não tratamos com a ideia de colapso. A média móvel de óbitos no ápice da pandemia, que foi junho do ano passado, foi de 127 óbitos em 7 dias, na média diária de uma semana de 7 dias. Hoje é de 30 óbitos, né? A média móvel de casos no ápice da pandemia do ano passado foi de 3 mil casos, né, na média móvel de 14 dias. Hoje é de 600 casos, né? Nós não tínhamos os 8 hospitais novos que a prefeitura abriu. A taxa de ocupação de leitos nosso está na casa de 62%, os leitos de UTI. Nós tivemos 94% de ocupação de leitos de UTI em junho do ano passado. Então, também não é essa situação. Há uma elevação do número de casos, evidentemente, no conjunto do país, no conjunto do estado, na capital não é diferente, mas este colapso do sistema público de saúde, nós não lidamos com essa hipótese. Ao contrário, nós estamos, inclusive, conseguindo atender pessoas de fora da cidade. Como eu disse, 23% das pessoas internadas nos leitos dos hospitais da prefeitura são de pessoas não residentes na capital. Mas esse número pode aumentar, né, secretário? Porque, inclusive, falamos hoje mais cedo com o secretário estadual de saúde sobre a situação de algumas cidades do interior que já não tem mais leitos de UTI, né? Então, acredito que a capital também esteja preparada para um aumento ainda desse êxodo, vamos dizer assim, né, dessa migração de pacientes de outras cidades, ou não? Não, o que houve, Ivan, na realidade é o seguinte: com o decréscimo do número de casos e de internações no final do ano passado, né, uma quantidade muito grande de municípios desativou seus leitos, né? A mesma coisa no setor privado. 50% dos leitos da rede privada na cidade para a Covid foram desativadas. Então tem que levar a um município, ao contrário.
Nós não só não desativamos leitos, como abrimos em dezembro 200 leitos de UTI e vamos abrir agora no início de fevereiro mais 200 leitos de enfermaria e vamos abrir agora mais 100 leitos de enfermaria e 10 de UTI na capital. Então, nós tivemos esse problema. Muitas cidades desativaram seus leitos, né? O setor privado desativou 50% da sua capacidade, por isso esse aumento. A capital, como não desativou seus leitos, ao contrário, continua ampliando, nós temos suportado essa pressão. É evidente que o aumento do número de casos nos preocupa, nós temos acompanhado, monitorado todos os sintomáticos respiratórios do município e estamos muito atentos para qualquer movimentação de pressão no sistema hospitalar. Nós controlamos as internações nos nossos hospitais diariamente, também nos hospitais privados, então toda a atenção, obviamente, ela é pouca, mas o importante é a gente poder tratar todo mundo que necessite de tratamento. E, obviamente, pedir a colaboração das pessoas, porque a pandemia continua, os casos estão evoluindo, né? As pessoas, sobretudo os idosos, são os que mais sofrem com a pandemia, os jovens que têm ido para os bares, para as baladas, para as praias, se contaminam, vão para casa e contaminam a família, então é preciso que a população volte a colaborar como colaborou o ano passado. Bom, queria falar um pouquinho de vacinação com o senhor. Na semana passada a gente começou aqui em São Paulo a vacinação contra o coronavírus, né, as doses da Coronavac, e agora temos também a vacina de Oxford. A imunização com essas doses da vacina que chegou da Índia já começou aqui na capital paulista, secretário? Nós recebemos 165.300 doses na segunda-feira, no final da segunda-feira, do dia 25, distribuímos todas elas ontem e a gente inicia então a vacinação com a AstraZeneca, a vacina de Oxford, a partir de hoje. Vai ser muito importante porque nós vamos conseguir ampliar todos os hospitais privados e públicos que são exclusivamente Covid, todos serão vacinados, né, inclusive funcionários da cozinha, limpeza, manutenção, administração, coleta de exames. Os hospitais que são híbridos, públicos e privados, ou seja, hospitais que têm tratamento de Covid e não tratamento de Covid, nós vamos agora ampliar para todos aqueles funcionários que estão nas UTIs e nas enfermarias, mesmo os funcionários de apoio, e vamos iniciar a vacinação de toda a rede pública de atenção básica. Todos os funcionários de UPAs, pronto-socorros, pronto-atendimentos, AMAs, unidades básicas de saúde, todos os nossos agentes comunitários de saúde serão vacinados a partir de hoje. E uma ampliação importante, Ivan, que é os idosos que estão acamados em residência, nos programas da Prefeitura, do PAI, da EMAD. Nós vamos também, primeiro vacinamos aqueles que estavam acamados em asilos, agora vamos vacinar os idosos que estão acamados em residência. E também iniciamos hoje a vacinação dos doentes mentais que estão nos serviços de residência terapêutica da Prefeitura. Então é uma ampliação muito importante para um setor da sociedade, né, não só os profissionais de saúde, mas esses idosos que tiveram muita exposição à pandemia aqui na cidade. Então vou fazer minhas últimas duas perguntas, secretário, baseado no que em duas situações e no que o senhor falou, uma questão dos idosos e a outra dos profissionais de saúde. Primeiro, em relação aos funcionários dos hospitais municipais, muitos deles estão reclamando que ficaram sem a vacina nesse primeiro momento, né? Tem até um movimento aí de médicos residentes que foram excluídos da vacinação, estão planejando entrar em greve aí em algumas unidades de saúde. E na semana passada a gente trouxe aqui no ar uma reportagem, uma apuração sobre servidores do setor administrativo do Hospital das Clínicas, pessoas que não tinham contato efetivo com pacientes do coronavírus, mas que já foram imunizados. A prefeitura chegou, a secretaria, no caso, a tomar alguma providência em relação a isso, para apurar se houve algum erro, ou chegou a pedir mais doses para o Estado para poder, de alguma forma, equilibrar, né, essas doses que não foram aplicadas em pessoas que estavam realmente na linha de frente, e esses trabalhadores da linha de frente, em sua totalidade, quando que eles vão poder ser vacinados? Já há uma solução para esse problema? Não, nós tiramos um critério na prefeitura que foi vacinar todo mundo que estava na linha de frente. Essa foi a orientação por escrito da secretaria, para que não houvesse nenhuma dúvida. Aliás, não só
no serviço público, mas também no privado. E a gente, obviamente, imaginou contar com a colaboração de todos nesse processo. Não pedimos mais vacinas ao Estado exatamente porque nos deram as 203 mil doses e eram essas que nós tínhamos que trabalhar. Agora, com as que nós estamos recebendo da Fiocruz, da AstraZeneca, nós vamos conseguir ter uma cobertura de imunização bastante ampla de todos os nossos profissionais. Eu acredito que até o final da semana que vem a gente consiga fazer essa vacinação em massa, sobretudo dos profissionais que estão na linha de frente, né? Mas agora também com essa ampliação de todos os nossos funcionários que estão em UPAs, unidades básicas de saúde, nas AMAs, enfim, dessa maneira, e também no setor privado, porque é a prefeitura que distribui a vacina para o setor privado. Então eu acredito que em uma semana a gente alcance quase que aí 370 mil profissionais de saúde dos 500 mil que nós temos na cidade. Então não deve ter esse alerta aí de greve, né, que estão dizendo. Não, greve não, nós estamos vacinando todo mundo. Greve de residente, se o residente não está na linha de frente, não era para ser vacinado, né? Teve locais aí, não foi na prefeitura, que vacinaram o residente que não estava na linha de frente do embate à Covid, né? Gente aposentada, enfim, gente que estava em home office, na prefeitura não aconteceu isso. Certo, para terminar mesmo, secretário, já te agradecendo mais uma vez aqui a atenção com o nosso ouvinte e por nos atender. Mais cedo o governador João Dória falou aqui que já em fevereiro, com a chegada daquele insumo de 5.600 litros que vem da China, já vai ser possível começar a vacinação dos idosos com mais de 75 anos, né? Aí idosos da população em geral, não os acamados, não aqueles que estão em asilos. Mas ele não deu uma data exata, mas falou que em fevereiro sim, chega dia 3 o insumo, dia 6 começa essa vacinação. Aqui na capital paulista essa também é a previsão, para a gente já começar a ampliar, né, o plano de imunização, sair ali do público-alvo desses que estão em asilos, dos profissionais de saúde e começar a vacinar a população em geral? Essa é a nossa intenção. É importante essa fala do governador. Logo que o Butantan, né, recebe agora os insumos da China, começa a fazer todo o procedimento para ter um novo lote de vacinas importantes para todo o país. Nós, obviamente, dependemos de receber as vacinas. O mais importante é o município ficar preparado para, na hora que as vacinas chegarem, a gente, o mais rapidamente possível, colocar à disposição das nossas unidades de saúde e iniciar a vacinação dos idosos com mais de 75 anos. Foram os idosos que mais padeceram com a saúde, né? 76% dos óbitos na capital foram de idosos acima de 60 anos. Então, essa é uma vacinação absolutamente importante e todos nós estamos na torcida para começar o mais rapidamente possível. Muito bem. Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, conversou com a gente aqui na Band News FM. Secretário, muito obrigado mais uma vez e um bom trabalho para o senhor. Obrigado, eu que agradeço.